Olá, queridos amigos do site garuvanet.com e tvgaruva.com. Hoje estamos aqui num programa exclusivo com um convidado especial que nos últimos 2 dias participou aí das buscas pela pequena Daniele Tobler S, de apenas 6 anos de idade, filha do nosso amigo Vilmar S, conhecido como Neco, e a sua esposa Gislene. Esta família viveu um drama nesses últimos 2 dias que vocês puderam acompanhar aqui pelo nosso site Garuvanet, onde nós de vez em quando trazíamos notícias, não só notícias exclusivas, quando a gente recebia do nosso contato, que hoje está aqui e vai conversar com vocês, mas também dos outros órgãos de imprensa. Afinal de contas, o que a gente queria era informar, porque toda informação ela tinha como objetivo tentar ajudar de alguma forma a minimizar o sofrimento dessa família e quizás ajudar a encontrar a pequena Daniele. Hoje pela manhã, hoje dia 6, recebemos a feliz notícia de que Daniele voltou para o lar. E hoje aqui comigo está o professor Ike, conhecido aqui na nossa cidade, O professor Ike acompanhou todo esse drama da família da Daniele. Ele, desde o primeiro momento, quando ele soube da notícia, o Ike, inclusive, ele já participou de uma outra busca que nós tivemos aqui em Garuva o ano passado, onde um garoto de 8 anos apenas ficou um dia, uma noite inteira também, no mato. O Ike também foi um dos voluntários que aquela noite também procurou. E dessa vez não foi diferente. O Ike deslocou-se até Joinville, no bairro Paranaguamirim, para então apoiar. E ele está aqui conosco e ele vai então trazer para nós alguns detalhes de como foi torturoso para a família esses 2 dias. E como foi a alegria de poder ter Daniele novamente no seu seio familiar. Ike, primeiramente quero te agradecer. O Ike sempre nos ajudando, atualizando informações. O Ike é parceirão aqui do nosso Garuvanet e se dispôs a vir aqui para dar a você, nossos web telespectadores, mais informações sobre o caso. Obrigado por ter vindo. Fique à vontade para se apresentar aos nossos telespectadores hoje. Gente, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. A gente não sabe o horário que vai ser vinculado, esse nosso comercial aí, esse é nosso bate-papo na realidade. E vocês sabem que quando se lida com a vida de um ser humano é difícil a gente ter uma criança que sai do seio de sua família e de repente ela desaparece. E a gente ficou consternado, assim como no mesmo caso do ano passado do nosso amiguinho Conrado, a mesma coisa foi dessa vez com a Daniele. Eu recebi, Giovanni, na noite de segunda para terça-feira, aproximadamente às 4h30 da manhã, uma ligação do Tiba, o Thiago, irmão da Daniele, e ele me dizendo que haviam roubado a irmã dele. No primeiro momento eu não entendi. Mas como é que roubaram a irmã dele? Aí tá, ele falou assim: você pode ir comigo para Joinville? Eu disse: não, eu posso ir, eu estou pronto para ir com você para Joinville. Aí o meu genro, o Anderson, ligou para ele novamente e perguntou o que realmente tinha acontecido. Ele disse: não, a minha irmãzinha, eles roubaram minha irmã da casa da mãe dele em Joinville. Aí foi aquele desespero, aquele primeiro impacto. Você para, aí você diz: puxa vida,
nunca vai acontecer comigo. E aconteceu mais uma vez. Uma filha de garuva. E aí, 4h30 da manhã, ele me ligou, por volta das 5 horas, a gente saiu aqui de Garuva. 5h35, 15 para as 6 da manhã, nós chegamos em Joinville, lá no bairro Paranabirim. A partir do momento que a gente chegou lá, nós iniciamos as buscas. E aí foi aquilo que vocês já sabem. Aquela correria, aquela angústia, aquela vontade de você ser o primeiro, de você ser o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, mas você achar a menina com vida. Porque quando se trata de uma criança, ninguém mede esforços. O interessante é que o Ike, ele estava lá, né, fazendo a ponte entre os familiares, né, e também entre a força policial, a força de segurança que estava. Até porque nesse momento, né, vamos nos colocar um pouquinho nos pés agora dos pais. Você não consegue raciocinar direito, né? Nem tenta vislumbrar o que eu vou fazer. Você age simplesmente por impulso, mas não, tem que ter uma pessoa que organize isso. As buscas, elas têm que ter uma organização, elas têm que agir de forma sistemática, porque senão, em vez de ajudar, vai atrapalhar. Então, Ike, eu gostaria de você falar como é que foi essa tua função lá de mediar esse trabalho entre a segurança pública, o corpo de voluntários e a família. Como é que foi para ti isso aí? Você já tem uma experiência nesse caso, sei que você já é militar, então isso te ajudou? E como é que foi isso aí, ou foi uma experiência nova para ti? Olha só, Ivan, no primeiro momento, como você falou, a família fica aérea, a família não sabe o que fazer. Então a gente tem que ter aquela cabeça que pensa, né? Não pensa com o coração, pensa na realidade em agilizar as coisas o mais breve possível. Então, eu tinha contato com a Delegacia da Mulher, eu tinha contato com a P2 da Polícia Militar, eu tinha contato com o Corpo de Bombeiros, eu tinha contato com um repórter policial de Joinville, eu tinha contato com vocês aqui em Garuva. Então, eu atendia ao mesmo tempo 5 pessoas, né? Diretamente 5 pessoas, as quais eu vivia passando informação. Eu passei esses 2 dias e meio lá em função de informações. Então, eu fui aquela pessoa que recebia a imprensa, eu dava as entrevistas, porque nessa hora ninguém sabe o que falar, então sai muita informação deturpada. Tanto é que, das vezes que você me ligou, eu pedi para você, Edivânio, dar uma guardada, que daqui a pouco eu entro em contato contigo e te passo na íntegra o que está acontecendo, para eu não falar besteira. Até eu me policiava nessa questão. Então, o que aconteceu? Eu fiz o papel do articulador de toda a função que estava acontecendo ali. Eu conversava com os agentes lá da Polícia Civil, conversava com o Corpo do Bombeiro. Nós tínhamos pessoas que estavam infiltradas na casa, que eram policiais, e só eu sabia. E isso, você sabe, é só de contato exclusivo. Então, assim que a gente foi conseguindo dar andamento nesse processo que foi torturoso, tanto para mim, como pai, como ser humano, e também para os familiares. Eu sei o que o Ike está falando, até porque às vezes a gente fica assim, ó, mas pessoas infiltradas na casa, na família. Gente, a menina sumiu. Toda possibilidade tem que ser sim analisada, por mais frio, calculista que seja. A polícia, ela não pode descartar nenhuma hipótese. Ela tem que seguir mesmo por vários leques até que ela possa chegar. E sim, há sim pessoas infiltradas na família, nas casas, nos vizinhos, porque às vezes as pessoas que participaram do rapto são pessoas que você menos espera. Então a polícia tem que trabalhar com isso, só que de uma maneira tão sutil que os familiares não podem perceber, porque eles estão muito ligados emocionalmente. Então tem que agir com a razão. Nós vamos dar um rápido intervalo comercial e eu vou perguntar daqui a pouco ao professor Ike se em algum momento ele perdeu a esperança de ver a Daniele novamente com vida. É rapidinho, o nosso intervalo é coisa rápida, você sabe disso. Vale
e volta. Estamos de volta hoje recebendo o professor Ike, que participou de forma ativa, né, durante esse caso em que a nossa pequena menina aqui de Garuva, né, a Daniele, ficou aí desaparecida, né, longe de casa, né. Inclusive no bloco passado eu falei que a Gislane era esposa do Neco, né? Eu fui um ledo engano, né? A Gislane, ela não é mais esposa do Neco, né? Eles se separaram, né? Mas o Neco é o pai, né? Da Daniele, e a Gislane a mãe, né? Quanto a isso, não há nenhuma dúvida, né? Todos vocês já acompanharam. Muito bem. Neco, meu camarada, muita gente orou, muita gente torceu por você. A Gislane, né? Eu não conheço muito a Gislane, né? E as pessoas aqui, alguns conhecem, outros nem tanto. Mas o Neco, muita gente conhece. O Neco estudou conosco no Carmo Seara. O Neco aqui se criou aqui na Garuva, né? E aquelas tuas palavras, né? Com a foto da tua filha, pedindo para os caras desenvolver, aquilo ali, cara, foi de cortar o coração. Foi de cortar o coração. E isso ali mobilizou uma corrente de oração tamanha, né? Movimentou tanta gente orando para que Deus colocasse a mão no coração das pessoas que estavam com a sua filha ou onde ela estivesse, que Deus pudesse guardá-la e que pudesse trazer até o seio familiar, que foi o que aconteceu. Mas eu gostaria de saber, antes de perguntar mais alguns detalhes a respeito das investigações, porque eu sei que há bastante denúncia, bastantes informações desconexas, eu gostaria de tu falar e falasse um pouco sobre isso. Mas eu quero te saber, de antemão já, em algum momento, tu perdeu a esperança de que a Daniele voltaria sã e salva para casa? Olha, e caros amigos telespectadores, eu em nenhum momento perdi as esperanças. Vou dizer para vocês por quê. Em primeiro lugar, não foi um sequestro, foi um desaparecimento. Em segundo lugar, se tivesse acontecido uma fatalidade, nas primeiras horas ali, nas 24 horas ou 30 horas, nós já teríamos tido uma notícia ruim. E quando a gente começou a perceber realmente o que estava acontecendo, eu tive a convicta certeza de que Daniele, mais cedo ou mais tarde, voltaria para o seio da família, assim como ela voltou. E sempre eu falei para os familiares, gente, pensamento positivo sempre. O cara que está lá em cima tem o poder, ele tem o poder. E nós somos simples espectadores dele. Então vamos confiar em Deus, porque Daniele vai voltar para o seio da família, vai voltar para a gente e vai voltar muito bem. Tanto é que hoje, 8 horas da manhã, a Daniele apareceu. Muito bem, isso é importante, né? Sempre pensamento positivo, acreditando e sempre tendo fé que Deus está pelejando por nós. Mas eu até gostaria de perguntar para ele umas informações, porque de vez em quando eu ligava para ele, né? E que daí que me dá novidade aí, que o pessoal estão ligando aqui, estão perguntando, estão me passando mensagem, querem saber alguma coisa. Se Devânio, eu tenho algumas informações, eu não posso passar agora, cara. Dá um tempo aí que eu vou confirmar, e a hora que eu confirmar. Então houve sempre esse cuidado, sempre essa digamos assim, essa prudência por parte do Ike de repassar informações para nós, para que nós pudéssemos passar aos nossos web leitores, web ouvintes, web telespectadores, a notícia correta, a notícia certa. Mas às vezes, né, a própria polícia ela recebe várias notícias, várias informações e ela não pode descartar nenhuma. Claro que algumas absurdas, muitas desconexas, mas enfim, todas aquelas que podem fazer sentido devem sim ser investigadas.
O Ike foi um dos caras aí que estava articulando isso aí, recebeu inúmeras informações. Primeiro, a menina estava na sorveteria, um jovem de 15 anos, depois entrou num barco, um casal que forçou, esse casal que teria visto ela na localidade do Morro do Amaral, depois que pegou o barco, que foi para umas ilhas e talvez estaria na orla da Vigorelli ou na orla da Vila da Glória. São todas informações que chegam e que a família não pode descartar. A família realmente tem que ir atrás. E que quais dessas informações você disse assim, ó, essa faz sentido, ou não, tu não teve esse feeling de dizer essa sim, essa é boa, essa não é. Nós vamos investigar todas. Como é que foi que você gerenciou isso? Bom, gente, quando eu cheguei lá na localidade, lá, já tinha ido lá, mas eu tinha ido no presídio, nunca fui adiante, né? Recebemos as informações, né, a respeito desse menino da sorveteria. A primeira coisa que eu fui ver foi onde era essa sorveteria. Fui na sorveteria, vi assim uma sorveteriazinha, que na tua mente, quando você recebe a informação, você já pensa naquela sorveteria grande, que na esquina um cara vai estar esperando a criança, ou vai estar ali perto e tal. Fui na sorveteria, dei uma volta em toda a quadra, né? Eu fiz o trajeto da casa da menina, indo para a casa da prima, que ela estava tomando banho de piscina, dei a volta pela quadra, saí numa praça, em frente a uma igreja católica, logo em seguida deparei com uma panificadora. Nessa panificadora, no lado esquerdo, tem a dita sorveteria. Na frente, uma escola municipal. Olhei, digo, se foi aqui, deve ter câmera. Tem câmera aqui, na panificadora. Só que a câmera da panificadora pegava só onde as pessoas passavam por baixo. Aí tá. Aí eu saí com um dos familiares lá, o irmão da Gislaine. Fui conhecer a tal da Garganta. Garganta, para quem não sabe, é um rio que desemboca lá no mangue, perto do Dallas, onde a Daniele foi encontrada hoje de manhã. E também estive no Dallas, no autódromo. E a Daniele não estava lá no autódromo quando eu estive lá. E aí, recebendo aquelas informações, aí eu fui, ele me apresentou o Morro do Amaral, que eu também não conhecia, e achei um lugar maravilhoso, né? Porque dá de frente para a Bahia da Babitonga, São Francisco do Sul, Itapuá, Vigorelli, Garuva, ali a gente vê tudo. E ali a gente foi recebendo informações. E cada informação que nós recebíamos, a gente, em conjunto com a família, vamos ver o que nós vamos fazer. Então, recebeu a informação, então, a gente pegava os carros, saía um para um canto, um para o lado, outro para o outro, e depois a gente se reunia novamente. Aí eu parei de fazer isso. Aí eu comecei a pensar sozinho. Enquanto eles saíam, eu ficava na casa. Porque ali na casa, eu via toda a movimentação de todos os familiares. E aí foi chegando a imprensa chega, a imprensa divulga, aí a gente estava no aguardo também da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro e da delegacia, né? Porque eles só dão por desaparecido uma pessoa depois de 24 horas. Então a gente foi, Edivane, a gente foi colhendo informações aqui, informações ali, e aí a gente foi chegar no Morro do Amaral, nesse outro morro atrás, que é uma invasão, e aí a gente foi. Tudo que era canto, a gente vasculhou. E ali a Daniele não estava. Muito bem. Vamos a um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho nós vamos voltar, né, com a terceira e última parte, né, desse nosso programa hoje aqui especial, Daniele Tobias, a menina que ficou desaparecida e graças a Deus, hoje no nosso intervalo, você sabe, rapidinho, tá? Muito bem, estamos de volta hoje com um programa especial, recebendo aqui na nossa sala, né, o professor Ike, que acompanhou
muito de perto, participou das buscas do caso Daniele. A pequena menina garuvense que, numa determinada tarde, né, foi à casa da sua prima tomar banho e desapareceu, não voltou mais para casa. E graças a Deus, na manhã de hoje, né, um agricultor, um senhor de idade, ali mesmo no Jardim de Lene, estava trabalhando ali nas suas terras. Ele olha do outro lado da cerca e vê uma pequena menina que chamando, né, ele perguntou: o que você está fazendo aí? Ela não respondeu e tal, saiu, ele continuou aí trabalhando, depois ela voltou a insistir em chamar ele. Aí ele chegou perto e ele pôde perceber então que era a pequena Daniele, né, a menina que estava aí há 3 dias, 2 dias e meio, 3 dias já desaparecida. Eu lembro que era no dia de ontem, dia 5, eu falei com o professor Icas, 2 horas da manhã, foi meu último contato com ele antes de achar a menina, e eu lembro muitos, assim, claramente, o professor Icas falou assim: Edevânio, essa menina, o delegado me disse que vai estar hoje de madrugada, vai estar com a família, ou amanhã de manhã, mas eles vão entregar essa menina. E, coincidentemente, a menina ela aparece hoje de manhã. Coincidências à parte, mas que bom que tudo terminou assim. O Ike, antes de ser professor, foi policial por um bom tempo. Então, quem foi policial, né? Quem diz que quem foi rei nunca perde a majestade, e que também tem esse feeling, né? O que te levou a falar aquilo, Ike, para nós ali? Né? O que te levou a dizer aquilo ali que amanhã de manhã, no máximo, amanhã de tarde, a menina está de volta? O que dava essa certeza, dava essa garantia? O que me deu garantia, Ivan, na realidade, telespectadores, foi a questão que você acabou de dizer. Eu não sou leigo no assunto. Não foi a primeira minha participação num desaparecimento. Como a gente já comentou, nós tivemos o ano passado do Conrado e esse ano da Daniele. Mas, quando eu trabalhei em Campo Mourão, na Polícia Militar do Paraná, eu participei de um sequestro lá, né? Eu era policial. Infelizmente, naquele sequestro, nós tivemos o óbito do menino de 12 anos, chamado Robson Paitachi, filho do empresário de Campo Mourão. E naquele momento, lá em Campo Mourão, quando nós soubemos desse sequestro, foi feita toda essa movimentação. E lá existia o Corpo de Bombeiro, na época. O Corpo de Bombeiro, na época, lá era só brigada de incêndio. E não tinha busca e salvamento em mar, em rio, mesmo porque lá não tem mar, né? É norte do Paraná, só tem rio. E quando também um agricultor falou que tinha uma criança no rio, e aí eu fui convocado pelo meu comandante, Tenente Jorge, na época, primeiro tenente, falou para mim assim: Guaratuba, você é nadador, você sabe nadar, você tem condições de tirar essa criança do rio? Sim, eu tenho. Lá foi a minha primeira experiência, né, de tiramos. E daí depois foi estudado os fatos e tal. E quando eu te falei ontem que no mais tardar até o início da manhã a Daniele já estaria conosco novamente, é porque eu tinha certeza que depois de tanta manifestação, de tanto apelo que a gente fez para a imprensa e fez para a comunidade, eu acho que Deus botou a mão no coração desse cidadão ou dessa cidadã e falou para ele assim: entrega a menina, porque você está com os teus dias contados. Entrega a menina. Entrega a menina é uma palavra forte. A polícia vai continuar a investigação, né? Você acredita que o que a pequena Daniele, que eu acredito traumatizada, assustada, perdida, ela falava coisas desconexas, até porque é normal isso. Você está perdido, você está distante da tua casa, desprotegida. Você acredita que a polícia
vai elucidar o caso, vai descobrir quem é esse homem, se ele realmente existiu, ou se teve mais participantes, se ela realmente ficou todos esses dias no mato. Você acredita que a polícia ainda vai chegar ao denominador comum nesse caso? Eu acredito, Giovanni. Acredito porque você sabe que nem todo crime tem solução. Todos os crimes têm solução. Mesmo porque o delegado que está nessa operação trata-se do Dr. Zumar Valverde. É um cara experiente, uma pessoa de uma integridade fora de série que você conhece, foi delegado regional de Joinville. E eu vou ser taxativo novamente, como eu fui ontem com você, quando eu te falei que essa menina ou apareceria na madrugada ou apareceria no outro dia. Eu penso que no mais tardar em uma semana a gente já vai saber quem foi as pessoas, porque não foi uma pessoa só. Não foi uma pessoa só. Foi mais uma pessoa. A gente vai ter essas pessoas enquadradas no seu devido lugar. Porque a justiça tarda, mas não falha. Muito bem. E então, como todos nós já sabemos, né, através da internet, da imprensa, do rádio, né, afinal, nós recebemos inclusive um elogio aí, que não só para o nosso site, mas também para uma rádio nossa aqui no município, que a nossa cobertura foi show de bola. Eu quero agradecer de coração essas informações todas que foram passadas para nós. Esse é o nosso trabalho, foi para isso que nós, aqui do Garuva.net, nos propusemos, né, quando começamos então a divulgar notas sobre esse caso. Agora a Daniela está repousando, ela está recebendo todos os tratamentos, para que possa voltar o mais breve possível ao seu ser familiar. Nós queremos desejar aos pais, né, toda a sorte do mundo, muita paz, muito amor, e que apesar do início tumultuado desse 2012, que vocês possam ter um excelente ano. Daniele, querida, o Brasil inteiro orou por ti, né? Orou por ti. O teu rostinho esteve estampado em todas as mídias que a gente possa imaginar, né? Na internet, jornal, televisão, em rede nacional, regional, estadual, enfim. Todos numa só voz, numa só oração, clamando para que Deus pudesse o mais rápido possível te devolver. Amigos e amigas da internet que estiveram conosco nessa corrente positiva, muito obrigado. A nossa oração chegou ao trono de Deus e Ele agiu. Ike, eu quero te agradecer pelo teu empenho, pelo teu trabalho, pela tua dedicação e por estar sempre deixando a gente aqui, né, o nosso povo, o povo de Garuva, os nossos amigos da Garuva.net, da TV Garuva, sempre informados, com as tuas informações sempre cautelosas, com as tuas informações verídicas, com as tuas informações fundamentadas. Eu quero te agradecer, parabéns pela tua iniciativa, tá? Porque não é a primeira vez, eu sei disso, conheço o teu trabalho, e que você possa ter a recompensa, né, que Deus recompensa todos os homens bons, que Ele sabe o que faz. Então, né, que Deus te abençoe e fica aberto então as nossas câmeras, os nossos canais aqui da Garuva.net, para que você possa fazer a tua consideração. Giovanni, assim, ó, eu como pai cheguei 4 horas da manhã. A minha filha Bárbara está grávida. Estava me escutando. E a todo momento eu ligando para ela, ela perguntando: pai, acharam? Disse: não, minha filha, a gente não achou mesmo. Nós vamos achar. E ontem ela me esperou. Eu cheguei 4 horas da manhã e fiquei conversando com ela até 5 horas da manhã. E eu sou muito crente em Deus e na minha
Santa, Nossa Senhora Aparecida, que na minha garagem tem uma imagem dela. Quando eu desci do carro, a primeira coisa que eu falei foi assim: minha Santinha, me ajude. Me ajude. E depois entrei, conversei com a minha filha e fui deitar. Antes de eu pegar no sono, que eu estava cansado, eu falei assim: Jesus, abre o coração dessa pessoa e faz com que ela devolva essa crença. E minhas preces, as preces de vocês, as preces dos gaviões, joinvilenses e dos brasileiros foram ouvidas. E eu só tenho que agradecer a você, Divânia, ao Marcinho, que está aí atrás, que ninguém vê, né? É verdade. Está orando também, Parceiro. pessoa evangélica, parceirão da gente. Eu fico emocionado porque somos seres humanos e eu não faço isso para me promover, porque eu não preciso disso. Eu faço isso de coração, porque eu sou um ser humano que adora a vida, eu adoro criança. Eu passei por momentos terríveis no ano de 2011 e dei a volta por cima. E vou continuar dando a volta por cima sempre, porque eu tenho certeza que Deus está sempre comigo. Eu quero agradecer de coração, Divânia, a você, a tua família, a tua esposa, que estava em contato comigo 24 horas por dia. Hoje tivemos a notícia também que você estava fazendo um teste para você ter uma promoção. Que Deus abençoe, que dê tudo certo. E mesmo assim, eu conversando com a sua esposa, todo momento que eu recebia uma informação, eu já repassava para você. E dizer para vocês o seguinte, gente: a esperança é o último que morre. E pensamento positivo sempre. Somos seres humanos, somos passíveis de erros. Agora, a gente não pode persistir nesse erro. Então, você que está me ouvindo agora, filho, filha, pai e mãe, os seus primeiros amigos são os seus pais. Respeite-os sempre, sempre, assim como eu respeito o meu pai e minha mãe. E muito obrigado. Esse foi o nosso professor Ike, né? Quem conhece o professor Ike sabe que todo esse tamanhão olha para ele assim, meu Deus, esse homem ele é assim, né? Coração grande, chora, não tem vergonha disso, né? E por ter esse coração grande é que ele sai, deixa a casa, deixa as férias, deixa tudo e luta por uma causa que ele crê e acha ser justa. E essa foi, e graças a Deus, mais uma vez, ele saiu vitorioso. Claro que sempre contando com as bênçãos e a graça do nosso Senhor Jesus, que é aquele que peleja por nós de dia e de noite. A vocês, amigos, muito obrigado por ter acreditado no nosso trabalho, por ter acompanhado aqui e por ter estado junto conosco em oração, em clamor, para que Deus tocasse no coração das pessoas que estivessem com a Daniele, para que eles devolvessem. Eles devolveram. Deus tocou. Deus é Pai. E vocês são muito parceiros. Obrigado e até a próxima oportunidade. Querendo Deus.